Sejam muito bem-vindos ao podcast Em Contas. Eu sou a Bia. Estamos de volta para mais um encontro dedicado a você que quer entender tudo sobre as finanças e contabilidade dos partidos e a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Isso aí, eu sou o Léo e pode ficar tranquilo porque nosso papo continua sendo direto e sem complicação. Vamos transformar esse tema complexo em algo bem acessível. Vem com a gente. Este podcast foi feito especialmente para você. E este é o nosso 6º episódio da temporada de 2021 da série Julgamentos do TSE, Prestações de Contas de Diretórios Nacionais. E hoje a gente vai mergulhar num julgamento importante, né? Aconteceu lá em 25 de março de 2021. Um caso que, olha, ensina bastante sobre prestação de contas. Exatamente. O foco hoje é destrinchar uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre as contas anuais de um diretório nacional, contas referentes ao ano de 2015. Isso. E já dando um spoiler, né? A coisa não terminou bem para o partido. Pois é, as contas foram desaprovadas. E o nosso objetivo aqui é entender o porquê. O que levou o TSE a essa decisão? Quais foram as irregularidades? Perfeito. E antes da gente entrar nos detalhes das falhas, acho bom só relembrar rapidinho qual é o papel da Justiça Eleitoral nisso tudo, né? Boa ideia. Ajuda a contextualizar. Então, a Justiça Eleitoral age como uma espécie de auditor, um fiscal mesmo. O trabalho dela é conferir se o dinheiro do partido, especialmente o que vem do fundo partidário, que é público, foi usado direitinho seguindo as regras. Certo. E o que exatamente eles olham? Bom, eles verificam se o partido recebeu grana de fontes proibidas, sabe? Ou dinheiro que não se sabe de onde veio, sem identificação. E também conferem se os gastos que o partido declara têm mesmo a ver com a atividade partidária. Não pode gastar com qualquer coisa, né? Não mesmo. Tem que ter ligação com o propósito do partido. O objetivo final de toda essa fiscalização é garantir transparência, né? E a lisura no uso do dinheiro na política. Isso é base para a democracia funcionar. Fundamental. E tem um detalhe importante sobre esse caso de 2015. As regras que valiam eram as de uma resolução específica do TSE, a 23.432, de 2014. Certo. Exatamente. A análise é sempre feita com base na regra do jogo da época. E outra coisa, um fator bem particular desse caso. O partido em questão só conseguiu o registro definitivo no TSE lá para setembro de 2015. Ah, então ele passou um bom pedaço do ano ainda se organizando antes de ser oficializado. Isso, quase 9 meses operando naquela fase pré-registro, de formação mesmo. E isso, como a gente vai ver, acabou pesando na análise do tribunal. Não que justifique tudo, mas foi considerado. Entendi. Bom, então vamos entrar nas irregularidades que levaram à desaprovação. Qual foi a primeira e, pelo jeito, a mais grave? Olha, a primeira foi de longe a que envolveu mais dinheiro. Foi a movimentação de recursos fora da conta bancária oficial do partido, o que a gente chama tecnicamente, às vezes, de falta de trânsito em conta específica. E quanto dinheiro estava nessa situação? Quase R$932 mil. Um valor bem expressivo, né? Nossa! E como isso aconteceu? Eram doações? Sim, eram principalmente doações e contribuições destinadas ao partido. O problema é que esse dinheiro todo, mesmo depois que o partido já tinha o registro no TSE, foi parar direto na conta bancária pessoal do presidente da legenda. Na conta pessoal dele, não na do partido. Exatamente. E boa parte veio por plataformas digitais. O processo detalha que eram tipo uma plataforma usada para vender ingressos, fazer eventos, essas coisas. E outra mais voltada para a gestão financeira, tipo receber assinaturas, pagamentos recorrentes. Então o dinheiro nem chegou a ver a conta oficial do partido? Não passou por ela. Foi direto para a conta do dirigente. E isso, olha, é uma batida de frente com as regras da época. A Resolução 23.432 era muito clara nos artigos 4º e 6º. O que diziam esses artigos, basicamente? Basicamente, que toda a grana do partido, não importa de onde viesse, fundo partidário, doações, qualquer coisa, tinha que circular exclusivamente por contas bancárias abertas em nome do partido. E mais, contas separadas para cada tipo de receita. Separar fundo partidário de doações, por exemplo. Isso, para ficar claro de onde veio e para onde foi cada centavo.
Misturar com conta pessoal do dirigente, assim, totalmente proibido. Era uma exigência muito forte para garantir o controle e a transparência. E a área técnica do TSE conseguiu rastrear esses valores que foram para a conta pessoal. Conseguiu. O relatório detalhou os valores líquidos, já descontando taxas das plataformas. Foram uns R$ 85 mil de uma plataforma e mais de 806 mil da outra. Tudo indo para a conta do presidente. Imagino a defesa do partido nesse ponto. Devem ter tentado explicar essa situação, né? Tentaram, claro. A principal alegação foi que o uso da conta pessoal foi uma medida temporária, quase emergencial. Disseram que ocorreu muito na fase de formação do partido, antes e logo depois de conseguirem o registro. Alegaram dificuldade para abrir a conta oficial. Exato. Falaram de burocracia bancária, dificuldades normais para uma estrutura que estava começando. E teve outro argumento também. Qual? Eles disseram que uma parte significativa desse dinheiro que estava na conta pessoal eram, na verdade, empréstimos do próprio presidente para o partido, para ajudar a legenda a se estruturar no início. E que depois ele teria regularizado. Isso. Argumentaram que, depois que a conta oficial do partido foi aberta, esses valores foram formalizados como doações do presidente para o partido, já na conta correta. Uma tentativa de acertar as coisas retroativamente, né? Parece complicado justificar assim. O TSE aceitou essa explicação? Porque a regra da conta separada parece bem fundamental, né? Mesmo para partido começando. Não aceitou, de jeito nenhum. O TSS foi bem duro nesse ponto. Classificou essa prática toda como confusão patrimonial. Confusão patrimonial. O que isso significa na prática? É exatamente essa mistura indevida entre o dinheiro do dirigente, o patrimônio pessoal dele e o dinheiro do partido. O tribunal disse que isso é inaceitável porque, primeiro destrói a transparência. Como é que a Justiça Eleitoral vai fiscalizar direito se o dinheiro do partido está misturado com o do presidente? Fica impossível rastrear, né? Exato. Compromete totalmente a capacidade de controle. O acórdão, que é a decisão final escrita, frisa muito isso. A falta de clareza é grave. E reforça que a lei exigia contas separadas desde o início da movimentação financeira formal do partido. Não tinha exceção para a fase inicial. E o TSE já tinha se posicionado assim antes? Já. Inclusive citaram outro julgamento, um caso anterior, o PC número 17007, onde essa falta de segregação de contas também foi vista como uma irregularidade muito séria. Ou seja, não era novidade essa interpretação. Fica, então, a primeira grande lição desse caso, né? Separação total e absoluta entre as finanças do dirigente e as do partido. Total. Não tem meio termo. Qualquer recurso destinado ao partido tem que entrar e sair pela conta bancária do partido. Qualquer coisa fora disso, acende um alerta vermelho enorme na Justiça Eleitoral. É pedir para ter problema. Claríssimo. E essa questão da movimentação fora da conta oficial voltou a aparecer, né? Mesmo que num valor bem menor. Voltou sim. Foi a segunda irregularidade apontada. Bem menor em valor, mas o problema de fundo era o mesmo. Qual foi essa? Foi o pagamento de uma despesa do partido, um valor bem pequeno, R$ 21,80, que foi feito diretamente da conta pessoal do presidente. R$ 21,80. Nossa, um valor irrisório. Era referente a quê? A um serviço de cartório. A história é um pouco enrolada, mas basicamente foi o seguinte. O presidente tinha pago um valor maior por um serviço de cartório, mas o serviço não foi totalmente realizado. E aí o cartório devolveu parte do dinheiro. Isso. A maior parte do dinheiro foi devolvida e, olha só, foi depositada corretamente na conta do partido. Tudo certo aí. Só que sobrou essa pequena diferença, esses R$ 21,80, que correspondiam a uma certidão que de fato foi emitida. E essa parte acabou sendo paga com dinheiro que estava na conta pessoal do dirigente. E o partido explicou isso, disse que era essa certidão? Explicou, detalhou que era uma certidão de busca em cartório. Mas aí vem a questão. Mesmo sendo R$ 21, o TSE considerou isso uma irregularidade. É a dúvida que fica, né? Pelo valor tão baixo. Considerou. A irregularidade foi mantida, apesar do que eles chamam de baixa materialidade. Ou seja, o valor ser pequeno. É que o pagamento de uma despesa do partido por um terceiro, não importa se é o presidente, um filiado, qualquer um, é uma falha grave em sua natureza, na essência do ato. Mesmo que o valor seja mínimo. Mesmo que seja mínimo, porque segundo o tribunal,
Isso dificulta o rastreamento do fluxo financeiro. Abre brecha para quê? Para o uso de dinheiro não contabilizado, o famoso Caixa 2. Ah, entendi. A preocupação é com a porta que isso pode abrir, né? Exatamente. Se pode pagar R$ 20 por fora, por que não 20 mil? A regra da movimentação exclusiva pela conta partidária foi quebrada de novo, mesmo que por pouco. Faz sentido. É a questão do rigor formal, né? Para garantir a integridade da contabilidade, tudo tem que passar pela conta oficial, sem exceção, mesmo para despesas pequenas. É um controle necessário. Perfeito. Rigor total no fluxo financeiro. E essa necessidade de clareza nos leva à terceira categoria de problemas encontrados nessas contas. Que foram os recursos de origem não identificada, o tal do RONE. Isso. Rony, aqui o problema é o partido receber dinheiro e não conseguir comprovar para a Justiça Eleitoral, de forma válida e clara, quem foi que doou ou de onde veio aquele recurso. Certo. E nesse ponto de RONE, teve uma situação específica que a área técnica do TSE apontou, mas que no final foi afastada pelo relator, né? Como foi isso? Foi interessante essa parte. Havia um valor, um pouco mais de R$ 3.000, que o partido recebeu pela venda de produtos licenciados. Sabe, camiseta, boné, essas coisas com a marca do partido. Eles tinham uma parceria com uma empresa, tipo de entretenimento, que cuidava dessa venda. E qual foi o questionamento da área técnica da ACEPA? A ACEPA, que é a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, lá do TSE, queria mais detalhes. Eles queriam saber quem eram os compradores finais desses produtos. Queriam identificação de cada pessoa que comprou uma camiseta, por exemplo. Nossa, mas isso parece bem difícil de controlar, né? Numa venda online, por exemplo. Exato. E foi aí que o relator e a maioria dos ministros no TSE discordaram da área técnica. Eles entenderam que, para o ano de 2015, a resolução da época não exigia esse nível de detalhamento para a venda de produtos. O que a resolução pedia, então? O artigo 10 da Resolução 23432 pedia basicamente que o partido comprovasse a atividade de comercialização. O contrato de licenciamento com a empresa parceira foi considerado suficiente para isso. Não estava escrito na norma de 2015 que precisava identificar cada consumidor final de produto licenciado. Ah, então foi uma questão de interpretação da norma vigente na época. Exatamente. O TSE aplicou a regra como estava escrita para 2015. Não podia criar uma exigência nova e aplicar retroativamente. Importante isso, né? Traz uma segurança jurídica, os partidos precisam saber exatamente quais são as regras que valem para cada ano, não dá para ter surpresa depois. Sem dúvida. É um ponto fundamental para a defesa dos partidos, inclusive. Mas isso não quer dizer que não houve problema de Rony nessas contas. Teve uma outra situação que foi mantida como irregularidade. E qual foi? Foi um valor um pouco menor, cerca de R$ 2.100, que o partido recebeu por meio de uma daquelas plataformas digitais de pagamento. O problema aqui foi com os CPFs dos doadores. O que tinha de errado com os CPFs? Vários dos CPFs informados pelas pessoas que fizeram as doações ou contribuições estavam com a situação irregular na base de dados da Receita Federal. Eram CPFs classificados como inválidos, cancelados, nulos ou até mesmo inexistentes. E a legislação da época já tratava disso. CPF inválido na doação? Tratava sim, e de forma bem direta. O artigo 13 da mesma Resolução 23432 dizia expressamente que doações ou contribuições onde o CPF do doador estivesse nessa situação irregular perante a Receita eram consideradas recursos de origem não identificada, RONE na veia. E o partido, o que alegou nesse caso, devem ter dito que era difícil verificar isso, né? Principalmente em doação online. Foi exatamente o argumento. Disseram que a plataforma digital só coletava o número do CPF que a pessoa digitava na hora, que o partido não tinha como fazer uma checagem prévia em tempo real da situação daquele CPF lá na Receita Federal. Invocaram a boa-fé, o valor baixo. Sim, pediram para relevar a falha, argumentando a boa-fé e o valor que não era tão alto assim, né? Comparado ao total arrecadado. Mas o TSE não aceitou. De novo. Não aceitou. E aqui o tribunal reforçou um princípio que é chave nesse tipo de análise.
A responsabilidade pela correta identificação do doador é sempre do partido, Mesmo que use uma plataforma terceirizada. mesmo usando intermediários. O partido é o beneficiário final da doação, então é dele a responsabilidade de garantir que a origem do recurso seja lícita e identificável. Se não dá para confirmar quem doou porque o CPF é inválido, a origem fica obscura. E isso compromete a transparência e a confiabilidade das contas, certo? Exatamente. Compromete tudo. Citaram até jurisprudência, uma decisão anterior, PC número 1000-41, que já consolidava esse entendimento. Identificação incorreta do doador afeta a regularidade das contas, não tem como fugir disso. Então, mais uma lição prática que fica. Os partidos precisam, de alguma forma, implementar mecanismos para verificar a validade dos dados dos doadores. CPF, por exemplo, mesmo em doações online. Precisam. Hoje existem ferramentas para isso, validações online. É um cuidado essencial. E a consequência direta nesse caso foi clara. Qual foi? Esses quase R$ 2.100 foram oficialmente classificados como RONE. E o partido foi condenado a devolver esse valor todinho aos cofres públicos, ao erário. Com correção monetária, claro. Devolução para o Tesouro Nacional. Entendi. Então, fazendo um resumo das irregularidades que realmente pegaram, que ficaram confirmadas no final, Vamos lá. Foram 3 principais, né? a primeira, a mais grave e de maior valor. A tal da confusão patrimonial, com aqueles quase R$ 932 mil movimentados fora da conta do partido. Certo. Certo. Essa foi a principal. Depois, aquele pagamento minúsculo de R$ 21,80 feito pela conta pessoal do presidente. Uma falha mais simbólica, mas que fere o princípio da movimentação exclusiva. Isso. E por último, Por último, esses quase R$ 2.100 recebidos de doadores com CPFs inválidos que foram classificados como RONE e geraram a ordem de devolução. exatamente. Essas foram as 3 falhas que sustentaram a decisão final. E somando os valores que foram considerados irregulares na receita, o dinheiro fora da conta e o RONE, dá quanto? Dá um total de R$ 933.777,98. Quase R$ 934 mil em receitas com problemas. E isso representava quanto do total que o partido arrecadou em 2015? A área técnica calculou esse percentual? Calculou sim. O partido arrecadou naquele ano um total de R$ 6.265.140,43. Então, esses quase R$ 934 mil irregulares representaram 14,90% da receita total. Uau, quase 15%. É um percentual bem significativo. Sem dúvida. E aí você junta tudo, o valor absoluto alto da principal irregularidade, esse percentual relevante sobre o total da receita e a natureza grave das falhas, especialmente a confusão patrimonial, que é vista como muito séria. Aí fica mais fácil entender a conclusão do TSE, né? Exato. O conjunto da obra, vamos dizer assim, comprometeu a confiabilidade e a regularidade geral das contas. Não dava para aprovar nem mesmo com ressalvas. A única saída na visão do tribunal foi a desaprovação. E a decisão pela desaprovação foi unânime entre os ministros? Foi unânime. Nesse ponto todos concordaram. Contas de 2015 desaprovadas. Isso por si só já é uma consequência importante, né? Afeta a imagem do partido, gera um registro negativo. Com certeza. Mas não parou aí, né? Teve mais sanção além da desaprovação. Teve sanção financeira também. O TSE aplicou uma multa, mas na forma de suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário. Suspendeu o repasse do fundo. Por quanto tempo? Pelo período de 1 mês. Mas para não causar um impacto financeiro muito drástico de uma vez só, eles determinaram que essa suspensão de 1 mês fosse cumprida de forma parcelada. Como assim, parcelada? Em 2 meses consecutivos. Ou seja, em cada um desses 2 meses, o partido deixaria de receber metade da cota mensal do fundo partidário. No final, daria o total de 1 mês de suspensão, mais diluído. Entendi. Uma forma de mitigar o impacto no caixa do partido. E foi nesse ponto da sanção, do cálculo do valor a ser suspenso, que rolou uma discussão mais técnica e bem interessante lá no TSE, né? Exatamente. Esse foi talvez o ponto mais, complexo do julgamento
em termos de interpretação da norma. Surgiu uma divergência importante entre os ministros sobre como calcular o valor financeiro dessa suspensão de um mês. Qual cota usar como base? E quais eram as posições? Bom, de um lado tinha a posição do ministro relator original do caso. Ele ficou vencido nesse ponto específico da sanção. Virou minoria. Ele defendia que o valor da cota mensal a ser suspensa deveria ser o valor que o partido estava recebendo do fundo partidário na época do julgamento, lá em 2021. A usar o valor atualizado do fundo? Isso. O argumento dele era baseado numa leitura bem literal de um parágrafo daquela Resolução 23432, o artigo 48, parágrafo 4º. Só que isso teria uma consequência prática enorme. Qual? Como o fundo partidário tinha aumentado bastante entre 2015 e 2021, calcular a suspensão com base na cota de 2021 significaria um desconto financeiro muito, mas muito maior para o partido. Entendi. Seria uma punição bem mais pesada financeiramente, só pela passagem do tempo. Mas essa não foi a visão que ganhou, certo? Qual foi a tese vencedora? Não foi a que ganhou. A posição majoritária, que prevaleceu, foi liderada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E a ideia era diferente. Qual era? A maioria defendeu que o valor da cota a ser suspensa deveria corresponder ao valor que o partido recebia lá em 2015, que era o ano das contas que estavam sendo julgadas. Usar o valor da época da irregularidade, não da época do julgamento. Exatamente. E os argumentos para isso foram vários. Primeiro, eles fizeram uma interpretação que chamam de sistêmica, ou seja, não ler só aquele parágrafo isolado da resolução, mas ler ele em conjunto com a lei principal, a lei dos partidos políticos. O artigo 37 dessa lei, na redação da época, daria suporte a essa ideia. Além da interpretação da lei, teve outros argumentos? Sim, o princípio da proporcionalidade foi muito forte. Argumentaram que usar a cota atualizada poderia gerar sanções desproporcionais, muito pesadas só por causa da variação do valor do fundo ao longo dos anos. O parágrafo 4º da resolução seria mais um critério para avaliar o impacto da sanção, não a base de cálculo em si. Faz sentido. E a questão da isonomia? Também foi citada, para tratar de forma igual todos os partidos cujas contas de 2015 fossem julgadas. Se usassem a cota de 2015 como base para todos, seria mais justo, independentemente de quando o julgamento acontecesse. E a segurança jurídica? Manter a coerência. Exato. Mencionaram que essa abordagem era mais coerente com decisões anteriores sobre contas do mesmo ano, 2015. Citaram até o precedente daquele outro caso, o PC número 17007, que já tinha adotado o cálculo pela cota da época. Manter a linha, sabe? E teve argumento de praticidade também, né? Sim. Argumentaram que usar a cota de 2015 resolveria problemas práticos, como em casos de partidos que deixaram de existir, foram incorporados ou já nem recebiam mais fundo partidário na época do julgamento. Seria mais fácil aplicar a regra olhando para o passado. E no final, essa visão da maioria prevaleceu. Prevaleceu. Ficou decidido. A suspensão de um mês do fundo partidário seria calculada com base no valor da cota mensal que o partido recebia lá em 2015. E, claro, além dessa suspensão do fundo, ficou mantida a outra determinação, né? Sim, a devolução ao erário daqueles R$ 2.089,73 referentes ao Rony. E essa devolução tem que ser feita com recursos próprios do partido. Não pode usar fundo partidário para isso. E tem que servir à Guia de Recolhimento da União, a GRU, que é o documento padrão para pagar o governo. E o valor é corrigido monetariamente, claro. Importante esse detalhe, pago com recursos próprios. E vale lembrar de novo aquele fator que a gente mencionou no início, o fato de o partido ter conseguido registro só em setembro de 2015. Isso influenciou a decisão sobre a sanção? Influenciou sim, mas na dosimetria, ou seja, na definição do tamanho da pena. O tribunal considerou esse contexto partido novo, em fase de estruturação por boa parte do ano, ao aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Talvez, se fosse um partido já consolidado, com a mesma irregularidade, a sanção pudesse ter sido mais pesada. Quem sabe, mais meses de suspensão. Mas isso é especulação. O fato é que o contexto foi levado em conta para calibrar a punição. Entendi. Não livrou da condenação, mas ajudou a modular a pena. Exatamente. Bom,
Depois de toda essa análise detalhada desse caso, que lições principais a gente pode tirar? O que fica de aprendizado? Olha, acho que são vários pontos bem claros e que servem para todo mundo que lida com finanças partidárias. O primeiro e talvez o mais forte nesse caso é a necessidade de uma separação rígida total entre o dinheiro do partido e o dinheiro pessoal dos dirigentes. A tal da confusão patrimonial é vista como gravíssima e não tem justificativa que colhe. Certo, separação total. Que mais? Segundo, a regra de ouro da movimentação financeira. Tudo, absolutamente tudo, entrada ou saída, por menor que seja o valor, tem que passar pela conta bancária específica do partido. Nada de pagamento por fora, nada de usar conta pessoal. O fluxo tem que ser 100% pela conta oficial. Ok, e sobre as doações? Terceiro ponto. A responsabilidade pela identificação correta e válida dos doadores é do partido. Mesmo usando plataformas digitais, o partido tem que garantir que consegue comprovar a origem lícita dos recursos. Verificar CPF, por exemplo, é fundamental. Não dá para só receber o dinheiro e depois dizer, não sei quem doou direito. E por último, as consequências, né? Exato. Quarto ponto. As consequências de não seguir as regras são reais e podem doer. A desaprovação das contas mancha a imagem do partido. E as sanções financeiras, como a suspensão de cotas do fundo partidário e a obrigação de devolver valores ao erário com recursos próprios, impactam diretamente o caixa e a capacidade de atuação da legenda. Fica muito evidente o caráter pedagógico de analisar um caso como esse, né? É quase um estudo de caso obrigatório. Com certeza, serve como um grande aprendizado, um alerta mesmo para todas as agremiações, mostra na prática como as normas de contabilidade eleitoral que são complexas são aplicadas e quais os riscos de não cumpri-las. E reforça a importância de ter controles internos bem ajustados, né? Comprovar os gastos, garantir que eles têm a ver com a atividade partidária, documentar tudo direitinho. Tudo isso. É um trabalho contínuo de aprendizado e adaptação. As regras eleitorais e financeiras mudam, as tecnologias evoluem, como vimos com as plataformas de pagamento, e os partidos precisam estar sempre atentos, atualizando suas rotinas para garantir a conformidade e a transparência. Transparência que a legislação exige e que a sociedade cobra cada vez mais, né? Exatamente. E esse caso também ilustra bem o papel fundamental da Justiça Eleitoral nessa fiscalização. É um trabalho complexo, minucioso, mas essencial para tentar garantir um mínimo de lisura no financiamento da política, que a gente sabe que é um tema tão sensível e importante para a democracia. Sem dúvida, a complexidade das regras e a velocidade das mudanças, especialmente tecnológicas, exigem essa vigilância e adaptação constantes, tanto dos partidos quanto da própria justiça eleitoral. É um desafio permanente, né? Como garantir que as regras acompanhem a realidade, coibindo abusos, mas sem criar barreiras que impeçam a participação política, especialmente de grupos ou partidos novos. É um equilíbrio delicado. Uma reflexão importante para a gente continuar acompanhando. Com certeza. É isso aí! Mais um episódio chegou ao fim. E então, o que vocês acharam? Adoramos receber seu feedback. Deixe seu comentário, é muito importante para nós. Queremos sempre trazer conteúdo que realmente ajude você a compreender esses assuntos. Continue nos acompanhando e compartilhe com seus contatos. Nos encontramos no próximo episódio. Até breve!